Eu sei que você aí no dia 12 de setembro não tá nem aí pra CT, velho. Ah, o Sport vai reformar o CT, vai custar 22 milhões de reais pra esse CT ser reformado até o final de 2026, ao término da gestão de Yuri Romão. Na prática, no dia 12 de setembro, você não tá nem aí pra isso. Pela razão óbvia, e eu também não. Pela razão óbvia, o Sport é a chacota do Nordeste, apoio pra todo mundo. Cara, o Sport não ganhou um clássico nordestino. O Sport perdeu pro Fortaleza na Ilha do Retiro na Copa do Nordeste e empatou contra o próprio Fortaleza na Série A. O Sport perdeu pro Ceará lá no Castelão 2-0. O Sport perdeu pro Vitória no Barradão 1-0, gol de Janderson. E o Sport perdeu, empatou aliás com o Vitória por 2-2 naquele jogo no Barradão. Quase que perdia no último lance da partida, conseguiu achar um empate. O Sport pegou o Bahia e empatou. O Sport já perdeu pro Náutico, pro Santa, pra todo mundo, cara. O Sport é a chacota e a piada do Brasil. Por causa da gestão sem vergonha, por causa da gestão, infelizmente, no futebol, nefasta de Yuri Romão e Rafael Campos, que não sabem absolutamente nada de futebol. Ponto parágrafo. Dito isso, eu acho que é uma pauta interessante pra gente trazer aqui em vídeo pra vocês, que eles vão abordar um pouquinho de, é cortina de fumaça ou não é, a situação do clube tá uma porcaria, mas já estava no projeto, na campanha ali, né, na promessa de campanha, lá atrás, em 2024 para 25, que a gente ia ter uma reforma assim no CT. Enfim, é um patrimônio no clube que está sendo valorizado pela gestão Yuri Romão, é o fato, a gente tem que dar mão à palmatória. Yuri Romão reformou aquela parte na frente da Ilha do Retiro ali, a questão do boi brasa, do restaurante, reformou a Ilha do Retiro de certo modo, mas o retrofit até agora nada, né? E aparentemente nada também. Yuri Romão também deu destaque sobre a SAF, a gente vai trazer aqui para vocês toda essa coletiva aqui de Yuri Romão e Rafael Campos. E também a arquiteta que fez parte do projeto, tá? Isso aqui é um debate mais profundo, essa artezinha aqui, foi um debate mais profundo para falar sobre a Série A e a 23ª rodada. Eu sei que você, torcedor do esporte, tem até um pouco de dificuldade em assistir esse tipo de conteúdo, porque, cara, é meio que um ano que a gente tá começando já a cumprir tabela, né? No dia 12 de setembro. A gente agora tá pra cumprir tabela. Eu já falei, eu agora, como torcedor do esporte, eu tô mais pela resenha, pela tiração de sarro, pra tipo, porra, ganhei do Fortaleza, vamos sacanear, vamos tentar fundar o Fortaleza pra Série B. Pô, sei lá, ganhei do Vitória, vamos tirar sarro, ganhei do Bahia, vamos tirar sarro, ganhei do Ceará, vamos tentar sacanear, ou empatei, tirei pontos da galera. Eu tô mais pela resenha, a gente tá mais pela resenha, pelo entretenimento, do que propriamente pela loucura de permanecer na Série A, que é um cenário basicamente irreversível, né? Bom, dito tudo isso, antes de chegar lá, cenas lamentáveis. Após o Fortaleza abrir o placar diante do Ceará no ginásio, torcidas entram em conflito nas arquibancadas. Cara, botaram a Ceará Amor e a TUF dentro de um ginásio, uma colada com a outra. Parabéns à Federação Cearense, e inclusive, quando aquele atentado ao ônibus do Fortaleza aconteceu, por parte das organizadas na BR, a mais de 3 km de distância, a Federação Cearense queria a exclusão do esporte na Copa do Nordeste. O que é que a Federação Cearense vai fazer agora? A culpa é de vocês que permitiram isso aí. É a vergonha da Federação Cearense também. Não vou passar pano e não vou esquecer não, pelas loucuras de notas ridículas e medonhas que vocês soltaram contra o esporte. Que na prática, naquele caso, não tinha absolutamente nada a ver com a situação. Dá até pra alongar mais o debate sobre isso depois, mas o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas eu queria saber, a grandiosa gestão da Federação Cearense, o que é que eles vão falar a respeito disso aí? A culpa é de vocês, de quem organizou isso aí. Acho que é da Federação Cearense, né? Pelo menos em tese foi. E aí? Todo mundo caladinho? Não vai ter nenhuma nota não, queremos a exclusão do Ceará e do Fortaleza da competição. Ou vocês não vão assumir a própria responsabilidade, ou vocês não vão achar quem foi o responsável e culpado. Vai todo mundo ficar calado? Fica aí a pergunta para todos vocês, tá? Bom, para finalizar aqui as pautas de informações, Matheus Alexandre virou dúvida no jogo contra o Bragantino porque ele sentiu uma lesão da coxa nos últimos treinamentos e ele é considerado como dúvida para o próximo jogo. Detalhe, vai ter um treino realizado agora, no sábado, um dia antes do jogo. E aí nesse treino vai ser avaliado novamente Matheus Alexandre se ele vai poder jogar ou não contra o Bragantino. Caso ele não vá jogar a partida, tem Aderlan na lateral direita. Então, mas Aderlan foi utilizado como lateral esquerdo contra o Vasco na ilha. Mas ele é lateral direito. Foi utilizado uma improvisação naquele setor, tá? Por quê? Porque Kevson é horroroso. Culpa da gestão nefasta e, infelizmente, incompetente de Yuri Romão. Essa é que é a realidade. Bom, é isso por enquanto, tá? Espero que Matheus Alexandre consiga se recuperar o mais rápido possível e jogue contra o Bragantino. Pois bem, né? Quem diria que a gente aqui tá implorando, suplicando para que Matheus Alexandre se recupere da lesão e jogue contra o Bragantino. Porque ele hoje é o nosso melhor lateral. Ele hoje, mesmo com todas as limitações, mesmo falhando contra o Vasco, para mim ele falhou naquele segundo gol do Vasco na partida, mesmo com seus erros e defeitos,
é um dos melhores jogadores do Sport nos últimos 5, 6 jogos. É um dos melhores. Fato, ponto. Quem discordar disso é porque tem muita raiva do cara. Mas é a realidade. Evoluiu bastante, mas não vale 9 milhões, né? E quem pagou 9 milhões? A gestão incompetente de Yuri Romão, tá? Bom, vamos passar aqui para análise da coletiva como um todo, e é um vídeo muito de informação. Eu acho que vale a pena, é uma pauta relevante sim, porque é a valorização do patrimônio do clube. Simbora. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar a sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Embora, rapaziada. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. De antemão, gostaria de pedir desculpas pelo atraso. A gente marcou às 14 horas, são 14h25, mas eu tô vindo lá do CT. Até aí, Yuri, tá atrasado. Não tem como, né, irmão? Eu não posso perder o ensejo pra falar disso. Até aí tu tá atrasado, cara. Tu toma muitas decisões, como sempre, aqui no esporte com atraso, né? Pra demitir Augusto Carreiras, pra demitir Jorge Andrade, pra demitir Guilherme Falcão, pra afastar treinador, aliás, pra demitir treinador, pra contratar jogador. Yuri, a gente tá no dia 12 de setembro. E o Sport não tem um segundo volante. Essa é a sua gestão atrasada. É tão atrasada que o Sport tá muito atrás, né? Tá muito atrasado na Série A, né? É a lanterna com 10 pontos. Até aí tu tá atrasado, cara. É impressionante. Ah, então tu vai se pegar até nesses detalhes. É óbvio, né, gente? Você acha que eu vou perder o ensejo, velho? A cada... Qualquer passo em falso que ele der, qualquer... Ah, ele respirou errado. Vai ter que criticar, meu amigo. Vai ter que criticar. Se o Sport fosse 10º colocado, eu nem ia falar disso, não. Mas o Sport é lanterna com 10 pontos. Qualquer mínimo erro de um atraso em coletiva de 20 minutos vai ter bordoada, não tem pra onde correr. Vou criticar mesmo. E me atrasei um pouco. Hoje a gente inicia, né, uma fase bem interessante aqui dentro do clube, que é algo que essa gestão ela sempre buscou, né, que é a reformulação física do clube. A gente está fazendo algumas outras reformulações, né, mais organizacionais, mas essa é uma transformação, né, a gente está dando um pontapé inicial para uma transformação física do nosso clube. Iniciando aí, né, hoje a gente vai apresentar, né, a doutora Célia vai apresentar o projeto, né, assim como eu tinha prometido. Eu não vou me lembrar a data da última coletiva que participei, mas eu lembro que eu disse que em alguns dias a gente estaria apresentando o projeto da expansão do nosso CT. Como todos sabem, quem acompanha futebol sabe da importância que é para um clube ter um centro de treinamento moderno, que possa atrair, né, mais jovens, né, eu como brinco, né, os nossos tesouros, né, as nossas joias, e para tanto, também foi amplamente divulgado ano passado a aquisição de uma área contígua ao atual CT, que já é um CT, diga-se passagem, bom, grande, mas que precisa de crescer, né? A gente quer ter um centro de treinamento que possa cada vez mais atrair os jovens, principalmente da nossa região, né? Uma região muito rica em valores humanos, vamos chamar assim, e que sempre nos deu vários atletas, e aí eu estou falando de outros estados, que sempre nos deu vários atletas, vários ídolos, né? A exemplo vou citar apenas um para não me estender, Leonardo, né, que veio do Piauí, né? Léo, para mim foi um dos maiores ídolos que eu vi jogar aqui na Ilha do Retiro. E a gente quer fazer isso, a gente quer dar continuidade a isso. Você ter um investimento, né, no futebol de base para qualquer clube do Brasil, independentemente de onde esteja situado, ou do tamanho dele, é de suma importância. Então, e eu já dizia lá atrás que um dos pilares de sustentação do clube é sim o nosso futebol de base. Não só para suprir o nosso elenco profissional, ou como a gente tem chamado ultimamente, né, o primeiro time, mas também para que possamos ter jovens valores e possamos comercializá-los, né, no mercado europeu, no mercado americano, no mercado árabe, asiático, né? Isso é o que dará ao clube, é um dos pilares de sustentação ao clube, do ponto de vista econômico-financeiro. A gente não pode deixar de lembrar aqui, né, que já da construção desse CT que hoje, né, que a gente utiliza hoje, saíram atletas como René, lateral esquerdo, Joelton, meio campista, entre tantos, me lembra aí, Rafa, você que tem memória boa, enfim, Pedro Lima mais recentemente, né, Zé Lucas é um dos...
e outros valores que já estão hoje no nosso primeiro time, né? Exemplo de, por exemplo, os goleiros, né? Eric, Davi, Adriano, né? Que são goleiros que já né? Estão sendo preparados para em breve assumir ou o Sport ou outras equipes do mesmo tamanho. Enfim, a gente quer transformar aquela área ali, né, numa fábrica de talentos. E o projeto que Rafael e Célio vão apresentar é um projeto, eu diria que ousado, bonito, e que nos dará, de fato, uma representatividade e também uma visibilidade, né, gigantesca, não só para a região, mas para o Brasil todo. E será realmente motivo de muito orgulho para todo o rubro-negro. Tá? Eu passo a palavra para Rafael. Rafael, até por formação, por ser arquiteto, eu pedi a ele que encabeçasse esse projeto, né, que estivesse à frente do projeto, e eu também já agradeço aqui o empenho dele nesse aspecto. Agradecer a Célia, nossa arquiteta, também. E, Rafael, por favor, você que tem mais, sabe. Rafael Campos e Guilherme Falcão estiveram à frente do Sport na gestão do futebol nos últimos 400 dias aproximadamente, por volta disso. Guilherme Falcão, segundo a nota dele, ele meio que saiu do clube, né? Aí meio que só tá Rafael Campos, arquiteto, sabe nada de bola, gente. Não tem nada relacionado a futebol na história, no currículo dele. Guilherme Falcão também não. Esses pessoas não sabem nada de bola. Tem que ter uma grande reformulação do departamento de futebol. Tem que ter reformulação no analista de desempenho, scout, tudo. Tá tudo errado. É terra arrasada, meu amigo. É terra arrasada. É isso mesmo, é terra arrasada. Eu não tô falando criar crise. Eu tô criando crise, Sport Lanterna, pô. Com 10 pontos. Eu tô aqui no papel de criar crise, é. E o DM? O que é que acontece lá no DM? Que toda hora tem problemas gravíssimos acontecendo lá. E não tem uma reformulação gigantesca nesse DM do esporte. Lindo. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Bom, eu acho que é importante, assim, Yuri trouxe falas que mostram, na verdade, o DNA da gestão, né? A gente sempre se preocupa em deixar um legado para o clube, independente do momento esportivo, se está bom ou não estando bom. Todas as áreas do clube sempre funcionaram muito bem e nunca paralisaram, né? E o projeto do CT... Deixaram legado também, viu? Na gestão de vocês, o Sport deixou um legado gigantesco. Tá aí, né? Quebrando recordes negativos. Já tá há 6 meses sem saber o que é vencer na Ilha do Retiro. Na Série A venceu um jogo de 21. Que grande legado, que grande gestão, hein? Na gestão de Yuri Romão, nos últimos 3, 4 anos, né? 23, 24, vou botar 22, 23, 24, 25. De 5 anos de gestão, 4 anos na Série B. Que grande legado, hein, de gestão. Realmente o legado o Sport se apequenou com a gestão de vocês. Coloco vocês agora porque o Rafael Campos está inserido também. O Sport se apequenou como clube, infelizmente. Função nosso para dar sustentabilidade a um clube do futuro, né? Para um clube do Nordeste competir em pé de igualdade ou ser competitivo hoje em dia, ou ele vai ser um clube autossustentável do ponto de vista de geração de valor através de novos talentos que são revelados e trazem uma receita extraordinária que passa a ser de alguma forma perene e recorrente no passar do tempo, né? Ou ele vai ter investimentos também através de parceiros estratégicos, e é dessa forma que a gente plantou uma sementinha lá atrás. Eu me lembro que em 2023 esse terreno tinha sido apresentado para a gente, né? A gente, na ocasião, não tinha condições de fazer um investimento, mas a gente teve um trabalho, à época, de opcionar o terreno. A gente fez uma opção de compra, onde a gente travou aquele terreno por um tempo, fizemos todas as diligências aí, ambientais e jurídicas para lá na frente, quando tivesse uma situação melhor, a gente poder fazer a aquisição. O presidente conseguiu assinar, no final do ano passado, a escritura do imóvel, né? Então, é um imóvel que ele já nasce como um grande ativo do clube, porque ele já vai vir em nome do esporte, diferentemente do primeiro CT, que passou um bom tempo em nome da associação. Então, esse já vem no nome do clube, né? E a partir daí a gente começou a olhar para o mercado, entender o que estava sendo feito pelo Brasil e pelo mundo em relação a projetos de centro de treinamento, e a gente chegou nesse projeto que a gente vai apresentar aqui, mais fruto da gente ter ido ao mercado, e a gente observou, por exemplo, o CT da base do Santos, recentemente, que foi feito, chamou a atenção a velocidade da execução, o formato da obra, e aí quando a gente se aprofundou no assunto, a gente entendeu que eram pernambucanos que estavam por trás, né? Então a gente estudou uma tecnologia nova, construtiva, com um parceiro que é a Lightwall Modo Light, né? E também com Célia Beatriz, que é uma arquiteta pernambucana, rubro-negra, né? Que foi uma feliz coincidência também, que é um pré-requisito aí importante, e que foi muito feliz, assim, ter sido um trabalho muito gratificante, porque a gente tem certeza que isso muda o patamar do clube. Para deixar muito claro aqui, e a apresentação a gente vai passando, né, vou passar a bola para a Célia, mas o CT atual, qual é a ideia nossa? O CT atual, que já sofreu aí, só recebeu nos últimos anos, levantei até uns dados aqui com o pessoal, nós investimos aproximadamente 7 milhões de reais no último biênio. Em 2024 e 2025, o CT recebeu aí aporte de 7 milhões de reais em melhorias de infraestrutura, né? Campos reformados, reforma do bloco administrativo, novos vestiários, nova academia. A gente vai apresentar algumas imagens aqui. Em 2023, a gente fez o campo de grama sintética, que foi um investimento de 1,8 milhões também, que permitiu a gente dar uma maior atenção às mais diversas categorias de base, né, receber mais jovens, né, e etc.
Sem falar nos investimentos na área do retiro também, que nos últimos 2 anos aí ultrapassam a casa dos 7 milhões e meio. Então, eu diria que, como eu falei no início da fala, né, essa gestão ela se pauta em que cada área consiga continuar empregando, independente do cenário que esteja dentro de campo. Né? Então, a gente não paralisa em função de nada que esteja acontecendo, seja para o bem ou para o mal, a gente não paralisa. Né? Então, o CT atual, a ideia seria ele ficar para as categorias de base, ou seja, a gente fomentaria ainda mais a nossa categoria de base, podendo receber ainda mais jovens, uma estrutura muito mais completa, e algo também que é algo que a gente está no radar e que a gente quer fazer acontecer, é que o esporte vire uma referência também no futebol feminino. Então, a gente teria condições de acolher aí o futebol feminino nas mais diversas categorias, também dentro dessa nova estrutura, que na verdade é a estrutura atual, né, mas dentro de uma remodelagem. E a nova área, que é o projeto que nós vamos apresentar, passa a ser o novo CT do futebol profissional do esporte. Com isso, a gente teria aí o 6º maior CT do Brasil, em extensão territorial, mas também em área construída, né? E ao total nós teríamos, ao final de tudo, implantados 5 campos profissionais, e toda uma estrutura de hotelaria e tudo mais. Então é um orgulho muito grande, eu acho que é legado que a gente deixa. Vamos ter um trabalho grande de trás do papel também, né? O primeiro pontapé está sendo dado, né? Que é o projeto. E agora a gente tem todos os desdobramentos e desafios. Mas prezando pela transparência, pela vontade de também já trazer para o torcedor o que está sendo feito, nós vamos inclusive disponibilizar a apresentação depois para download, e, enfim, isso vai circular para que o torcedor tome conhecimento também, inclusive com valores que a gente pretende investir nesse equipamento. Como a gente agradece ao departamento de marketing também, que virou noite aí nos últimos dias para montar uma apresentação. O CT atual, ele passa a ser o futuro da base e do feminino do esporte. Esse é o nosso desejo. A gente se transforma realmente num celeiro de formação perene de atletas que vão dar sustentação a esse modelo de negócio do esporte do Recife, sendo mais do que uma referência no estado, mas voltar a ser uma referência em formação e revelação de atletas na região, que é algo que a gente já tem conseguido, fruto dos investimentos que têm sido feitos na base com campeonatos fora, com investimento em infraestrutura, a gente tem conseguido colher alguns frutos, então mostra que se a gente investir mais, nós vamos ter ainda mais retorno. Bom, o CT tem passado por reformas importantes, então um novo campo de grama sintética que foi entregue recentemente, né? A reforma no campo 1, 2, no campo 4, no campo 3. A gente entregou recentemente uma estrutura de barbearia também, então os atletas em dias de concentração eles não precisam receber nos seus quartos, sair para outro local, a gente consegue fazer aqui. Né? O hotel foi também reformado. Né? Eu passaria o dia... Oxe, todo dia eu estaria aí, meu irmão. É na régua todo dia, velho. Ainda mais de graça pelo clube. Oxe. A nova sala de fisioterapia. Se eu fosse jogador, como se, porra, eu fosse mendigar com 50 reais, 60 reais, né, pô? Pelo amor de Deus. O cara recebendo 200 mil, 300 mil, 50 reais pro cara não é nada, pô. Completamente integrados. A academia também sofreu profundas mudanças em termos de layout e investimento em equipamento nos últimos anos. Um orgulho nosso também é o novo refeitório. O projeto ficou muito legal, né? A gente tem uma capacidade hoje de servir mais de 100 refeições simultaneamente e funciona praticamente 24 horas, porque a gente sempre tem gente morando ou instalado dentro do CT. Né? Hoje a gente acolhe mais de 80 jovens aí no CT atual. Bom, falando um pouco do terreno atual do esporte, só para a gente fazer o link com o futuro, a gente tem um terreno hoje de 8,4 hectares, né, com esse problema todo que eu acabei de citar. O esporte é um clube que é referência em formação de atletas desde sempre. Então, desde Ademir Menezes, que é um grande jogador do futebol brasileiro, até mais recentemente outros atletas que a gente colocou na seleção, como por exemplo o Joelito e etc. Então, como que a gente consegue manter, deixar esse legado e ampliar esse tipo de situação, né? Trazendo um pouco do feminino também, atleta e deixar... Adrielson tá parecendo Vampeta nessa foto aqui, ainda mais com a bandeira do Brasil. A Brasil igualzinho o Vampeta, velho. Manga, goleiro do esporte, lá atrás, né? Seleção brasileira, um dos melhores aí da história do esporte. Vavá, Juninho Pernambucano, que muitos falando de Juninho Carioca, né? Porque ele encerrou a carreira no Vasco. Aí cai Jorge Joelito, Adrielson, Pedro Lima, Zé Lucas, Maílson, Kleber Santana, Chico, Vitor Gabriel, Micael e Gustavo. Simbora. Deixar esse legado e ampliar esse tipo de situação, né? Trazendo um pouco do feminino também, atletas que passaram por aqui e que a gente também teve orgulho de vê-las com a camisa da seleção brasileira. Então, como é que a gente resgata isso e faz um futebol feminino, que é um mercado que cresce muito, jogos televisionados, campeonatos cada vez mais interessantes, recebendo aportes financeiros e investimento. Então, pode ser uma grande vertical dentro do clube. Daqui, eu acompanhei mais Bárbara, bem contestada na seleção brasileira. A Yari Borges, boa. E Lorena, ótima goleira, bem melhor do que Bárbara, inclusive, tá? Duda eu não tô muito bem lembrado não, nem Thaís Regina, nem Maria Clara, nem Roberta Letícia, sendo bem sincero, eu não me recordo muito bem não. Eu acompanho mais futebol feminino em Olimpíadas, Copa do Mundo ali eu dou uma acompanhada assim, mas em jogo assim, vai jogar esporte, sei lá, Fortaleza pelo feminino, eu não consigo acompanhar, não tenho nem tempo pra isso. Investimento, então pode ser uma grande vertical dentro do clube. E a gente vai falar um pouco agora nesse nosso projeto atual, que é um orgulho a gente como dirigente e como profissional, né? Esse vídeo que a TV do esporte, a TV Esporte no caso, publica, eu não consigo entender, porque sempre coloco a musiquinha, você sempre toma direitos autorais. Eu não consigo entender isso, velho. Aí tu perde a monetização do vídeo. Quando eu falo eu coloco a TV Esporte, tá? Eu só faço modificar depois no YouTube Studio a música pra não tomar direitos autorais. É bizarro, não consigo entender. Inclusive, eu vou reduzir o áudio todinho, tá, gente? Dessa parte aí.
o CT aí, a parte de estacionamento e tal. É algo bem moderno, né? Muito amplo, pô. Mais de 20 hectares, irmão. Não é mole, não. Muito grande, gigantesco. Se for ficar assim mesmo, né? Porque fizeram aquele projeto lá atrás do escudo 3D e no final das contas colocaram não sei nem qual é o nome daquilo, uma manta vermelha e preta ali com um escudo. É um tapete, né? Basicamente. Colocaram um tapete, né? Ao invés de ser o escudo 3D. Pior era aquela parte atrás dos gols. Infelizmente, eu espero que um dia eles coloquem aquilo ali de volta. O escudo 3D era belíssimo. E a área da imprensa, que vai ter uma área totalmente É isso aí que eu ia falar. A área da imprensa aqui, viu? reservada para vocês. Ó. Essa área é a área da imprensa, que vai ter uma área totalmente reservada para vocês. Acho que depois a gente pode explicar por etapa, né? Sim, sim. Bem arborizado, viu? Tem árvore pra tudo que é canto, velho. Isso aí é o quê? O quarto dos jogadores? Eu acho que eles vão explicar isso aqui depois, né? Essa semana tá doido, terminei hoje. Aí, provavelmente vai ser que eu precisar de uma documentação de vocês. Eu vou pedir pra ele. Cores de alguma coisa aqui. É, eu não entendi isso aqui. Deve ser o quarto da rapaziada, né? Eu tô no site, eles pediram uma documentação. Quando eu chegar, eu mando. Acho que segunda-feira não então. A gente tem protocolo e já fica. Eu conheço uma pessoa lá dentro também da aprovação do projeto, qualquer coisa. Eu esqueci o nome dela, é uma mais antiga. Mas que sempre me ajuda. Fábio Metalo, que eu acho E o áudio aqui vazando do lado, viu? que ele foi vice-prefeito, ele me ajuda muito. Falando um pouco do novo projeto, né? A área é uma área maior, pelo que a gente já tem atualmente. São 13,9 hectares. O projeto vai ter aí em torno de 3.500 metros quadrados de área Eu falei 24 hectares, né? 14, correção. 13,9, vai. Exagerando aqui um pouquinho, 14. construída. O programa passa por um hotel com 36 quartos, que podem ser simples ou duplos. A academia completa, com mais de 300 metros quadrados, 2 campos oficiais, um campo para treinamento de força e de goleiros. Hoje é uma necessidade, né? Que os treinamentos de força sejam feitos fora do campo oficial para que não desgaste o gramado. Refeitório para mais de 100 refeições simultaneamente. Estacionamento com 100 vagas aproximadamente. Sala de imprensa com rooftop para acompanhar treinamento. Sala de convenções para que a gente possa fazer aí treinamentos específicos, palestras e etc. junto aos atletas. O escritório para receber todo o staff do futebol cada vez é maior e necessita de espaço para trabalhar, então é uma espécie de coworking para que nossa equipe que sai da Ilha do Retiro, que está lá, possa trabalhar de uma forma confortável, no escritório de fato, como uma empresa deve ser, como o esporte hoje é gerido. A gente vai levar o centro de saúde, né, da gente, referência, que é o NEP, né? Hoje também a parte do profissional passa a ser agora nessa nova estrutura, ficando a base e o feminino com a estrutura existente, isso é um desejo nosso, isso vai aumentar em muito a parte de saúde e performance da categoria de base também. A área de convivência, vestiários, área de psicologia, lavanderia, coworking, etc., como eu já citei. E aqui é o master plan, né, Célia? Se quiser falar um pouco aí da distribuição. Eu gostaria. Aqui está a parte, né, do clube que já existe. E o que é que a gente pensou? Tá aqui.
Gente, o Masterplan foi estudado o seguinte: prioridade, localização dos campos, né, no sentido norte-sul, que é o correto. E o projeto a gente começa com uma entrada aqui, que ela fica em frente, né, a guarita em frente, é que já existe. A gente vai trabalhar aqui toda a parte de fazer uma rotatória. Então, eu tenho todo um acesso aqui, que vai ser privativo só para a área de imprensa, que vocês vão ter visão dos campos, tá certo? Toda a parte de treinamento. E aqui eu vou ter todo o estacionamento do CT. Aí a gente dividiu toda essa área aqui do bloco administrativo e esportivo, que vai estar toda a parte dos jogadores aqui no térreo, parte médica, fisioterapia, fisiologia, e na parte do primeiro andar, o administrativo, e toda a parte de refeitório e serviço aqui, tudo interligado. E a gente criou aqui essa parte da hotelaria. Como o sistema é modular, é um sistema que a gente vai levar em módulos, a gente criou os módulos que cada jogador vai ter seu quarto e vai ter sua privacidade também. Uma das vantagens dos módulos é eliminar a circulação. Isso já economiza muito na parte de arquitetura e construção. Porque isso é uma coisa que a gente está trabalhando muito em hotelaria e vem dando certo. E, para você ter ideia, aqui a gente está trabalhando 42 módulos, 36 são dos quartos, e esse módulo aqui no meio é um apoio para um jogador, se quiser fazer um lanche rápido, um café, vai ter um espaço ecumênico, barbearia, tudo em função deles. Toda essa área aqui, essa parte aqui, é a parte da academia. Ela está com o pé direito mais alto, mas tem um mezanino, onde toda a equipe técnica está vendo todo o treinamento do campo e também todo o treinamento interno do jogador, da parte de fisioterapia, fisiologia. E pode passando. Aqui é a guarita, que aí a gente vai. Ó. Essa parte aqui de vida, aqui está de frente para o campo. Parte de restaurante, que é logo em cima a gente vai ter um rooftopzinho de apoio. Essa parte toda de cima aqui é administrativa, que todos eles têm sala. Tem administrativa, tem um auditório, tudo com vista para o campo. Toda essa parte aqui já vem vestiário. Então a gente já trabalha assim, até pensando, o jogador chega, tira a chuteira antes de entrar no vestiário. Já foi pensado nisso aqui. E essa parte aqui é a academia, com esse mezanino que vai estar toda a equipe técnica aqui, comissão técnica para poder integrar e ver treinamento deles em academia, fisioterapia e treinamento em campo. Aí a gente vai dar algumas vistas internas do que a gente está trabalhando na parte de vestiário. Aqui, ó, academia e a comissão da parte de fisioterapia. Esse trabalho em módulos permite que a gente tenha grandes vãos integrados e a gente consegue melhorar muito a qualidade e a circulação da informação, a integração entre áreas, tomadas de decisões mais rápidas. Então, olha aí, ó. Olha aí o projeto de Paulo André surtindo efeito. Olha aí, Paulinho. Paulinho nunca critiquei, sempre teve razão. O esporte, a gente observou que o esporte tem excelentes profissionais, mas o grande problema do esporte era a falta de comunicação entre os departamentos. E aí, o Rafael Campos trouxe a solução. Com essa área um pouco mais integrada, você vai ter uma velocidade maior das informações e aí você vai conseguir ter mais eficiência nos processos. É um discursinho muito bonito, hein? Foi um partido arquitetônico que Célia implantou no projeto, fruto das nossas discussões, inclusive imersão no CT, em conversas com as equipes que atualmente a gente tem dentro do futebol. Sem falar que a gente também visitou alguns CTs, né? Inclusive na última viagem que nós fizemos para fora do Brasil, eu fiz questão de visitar alguns CTs com esse intuito, né? De ver como é que, na realidade a gente chama até de linha de montagem. Os CTs, eles são, desde a chegada do atleta ao CT, até o final dele, que é ir ao campo, é praticamente uma linha de montagem. Eles vão... Eu chamo o fluxograma do jogador. Fluxograma. É chegar, vestiário, passar por toda a parte técnica de médica, de nutricionista, do médico, fisiologia, fisioterapia, academia. Então, existe todo um processo que a gente conversou com toda a equipe daqui do esporte para poder montar isso aí. Isso é uma coisa que vem crescendo em todos os CTs do país. Então, vem mostrando que está melhorando muito o rendimento de cada jogador, certo? E eu estou me especializando nisso. A equipe do esporte também já me ajudou e me contribuiu bastante, porque cada time vai trazendo novidades. E eu acredito que vai funcionar muito bem, né, Rafael? E a gente criou um espaço para a parte de imprensa, porque a gente sabe que é importante vocês terem um espaço lá. Entendeu? Então foi até um pedido de Rafael, vamos criar esse espaço para poder eles terem acesso e conseguir visualizar melhor o campo, tudinho. Então a gente... Estacionamento amplo, né? Uma sala de imprensa moderna, né? Permite a infraestrutura toda de áudio, de vídeo e etc. Confortável. Muito confortável, inclusive com um rooftop, porque estrategicamente, após uma coletiva, como usualmente acontece, vocês subiriam e passariam a ter uma visão privilegiada do campo de treino a partir daí, né? Essa é uma segunda portaria que tem acesso através da autorização da primeira, mas gera um fluxo aí completamente independente da imprensa dentro do nosso CT e com toda a infraestrutura necessária para vocês trabalharem. Aí uma imagem, por exemplo, dessa vista do rooftop. Um ponto importante é o seguinte, a gente preservou toda a parte de vegetação nativa, a gente trabalhou totalmente com sustentabilidade aí, isso eu bato a tecla porque é uma coisa que, independente do tipo de projeto que eu faço, eu gosto nessa pegada, até porque é o futuro.
uma obra totalmente limpa, tem uma vantagem que o terreno do esporte ele é quase plano, então a gente vai ter pouco trabalho de terraplanagem. Acredito que vai ser só para alinhar os campos mesmo, certo? Essa parte da hotelaria, a gente aproveitou toda a parte das linhas, de curva de nível do terreno, tá entendendo? A individualização da privacidade de cada jogador. São módulos grandes, para você ter ideia, são quartos de hotelaria mesmo, de 20 metros quadrados. Isso assim, na verdade, pessoal, é assim, a gente está num momento que o futebol está cada vez mais competitivo, né? Mais caro, mais difícil de ser feito. Então, um equipamento como esse, na verdade, ele é uma grande âncora. Na verdade, ele passa a ser uma grande âncora de atração, realmente, de valores, né, que queiram estar conosco, porque uma infra que já é boa, a gente já tem uma estrutura muito boa no CT atual, ela vai ficar melhor ainda. Então, é também uma forma de captar, né, o CT ficando para a base, a gente vai, como o Yuri falou, voltar a ser um centro de formação de atletas, onde os atletas da região Nordeste, por exemplo, vão querer estar aqui, né, e também como no profissional, ter uma estrutura como essa também permite que a gente seja mais competitivo no mercado e pode ser um fator de decisão de vir jogar no clube. Será, velho, que o jogador ele vai olhar assim, porra, o CT do Sport é muito bom, então eu vou pra lá. Será que vai ser um fator fundamental? Tipo assim, porra, beleza, tá comparando, sei lá, o Sport com o CRB. Eu nem sei como é a estrutura do CT do CRB, tá? Só tô dando um exemplo aleatório. Pô, irmão, eu não acho que o fator fundamental vai ser o CT, não, tá ligado? Tipo, o fator principal é salário, irmão. Salário, tempo de contrato, a situação do clube, se tá na Série A ou na Série B, a divisão que se encontra, o momento da competição, enfim, por N fatores. Eu acho que o CT, ele vai ser colocado como o último dos últimos fatores pra você, numa dívida da vez, escolher jogar aqui no Sport, velho. Lógico, fica como um dos elementos positivos. O Sport tem um bom CT, tem uma estrutura bem organizada, mas, no final das contas tá pagando em dia? O salário é bom? É melhor do que o do CRB que tá pagando? É melhor do que o, sei lá, o do Ceará, o do Fortaleza? É melhor. Então, dane-se. Se o CT é bom, é ruim, é médio, tá pagando em dia, o salário é bom, o time tá bem, tá na Série A, eu vou pro Sport. Não é por causa do CT que o Sport é construir, que na tomada de decisão ali na dividida, o cara vai vir escolher jogar no Sport. Mas nem a pau. Tem um detalhe que está passando desapercebido, é o seguinte: hoje nós temos 24 apartamentos lá que a gente chama de hotel, né? Do hotel do profissional. A gente passa para 36. Esse número não é aleatório, é porque, como normalmente concentram ao em torno de 22 a 23 atletas, hoje, quando fora o staff, hoje os atletas eles dormem em dupla. A gente quer dar mais esse conforto ao atleta, e os apartamentos para atletas, né, e provavelmente para o treinador, eles são individuais. Os demais, o pessoal do staff, né, em dupla. Tá? Por isso que o número é 36 apartamentos. Perfeito. Outro ponto importante. Sem dúvidas, é melhor dormir sozinho, né, irmão? Do que com o cara do lado. Teoricamente, né? Teoricamente é melhor, o cara tem mais privacidade, sem dúvidas. Importante em termos de projeto em termos de futebol geral, já foi comprovado que o jogador machucado, ele tá ali trancado numa academia, numa fisioterapia, e a partir do momento que ele tem a vista, que tá vendo ali aqueles jogadores em campo, isso aumenta o rendimento dele e a força de vontade estimula para ele voltar logo para o campo, entendeu? Então, até isso a gente pensou de toda essa parte de academia e fisioterapia tá voltada no campo para ter essa ligação do jogador tá em campo e o jogador machucado. Então, não é um projeto só para trazer um novo CT, é um projeto pensado na humanização, saúde mental dos atletas, é ajudar no rendimento do jogador. Aí vale salientar isso, não é só um espaço novo, não, é uma coisa que o time quer melhorar cada vez mais, quer valorizar cada jogador, quer fazer crescer o esporte. Bom, aí vamos entrar mais agora na parte de números, né? Todo mundo vai querer saber isso. Então, em termos de cronologia, a gente em novembro, como eu falei, assinou aí a escritura do Zé Roberto que o diga, né? Fiquei parando pra pensar em Zé Roberto. Toda hora ele pro campo ali vendo os caras jogar. imóvel. Adquiriu oficialmente o imóvel em novembro. Em junho de 25 a gente assinou a escritura, né? E aí, a partir da escritura assinada, de fato, em nome do esporte, a gente começou a cair em campo para desenvolver o projeto. Então, em julho a gente iniciou as tratativas para desenvolvimento desse projeto. E a gente pretende agora, ainda em setembro, né, a SCL está correndo com isso, a gente já começar a entrada nos órgãos competentes para licenciamento, tanto a prefeitura quanto os órgãos ambientais. Para que, uma vez a gente ainda dentro de setembro, né, a gente comece a ter sinalizações aí de alvarás, a gente possa iniciar as obras, pelo menos os serviços preliminares aí de limpeza, preparo do terreno, né, para começar a receber aí as obras de infraestrutura, cercamento do terreno. A gente começaria nesse intervalo que a gente chama de setembro a março, a gente dar o start. Com a conclusão, aí a previsão da gente é que em um ano a gente consiga concluir pelo menos a primeira fase desse projeto, que seria o bloco administrativo esportivo e os campos, né? E o hotel ficaria dentro de uma segunda fase,
Isso aí não está fechado, só vai depender muito da nossa capacidade de conseguir investir. O custo estimado da obra completa é de 22 milhões de reais. Ou seja, seria uma obra aí basicamente com um ano, né? Prazo de um ano, mais ou menos. Depende muito da nossa capacidade de conseguir investir. O custo estimado da obra completa é de 22 milhões de reais. Sendo que, na primeira fase, a gente estima aí em torno de 16 milhões de reais, seria o que eu falei, que eu chamo de bloco administrativo esportivo, mais os campos, com início aí, ainda esse ano nos serviços preliminares e com conclusão até novembro do ano que vem. A gente passa a ser, então, o sexto maior setor do Brasil, com 23 hectares em área, né, se torna realmente uma referência nacional. E definitivamente o que a gente deseja, né, que o esporte vire uma fábrica de talentos e uma referência de vez no Nordeste no que tange a isso. Bom, essa é a apresentação e a gente agradece aqui e fica aberto para perguntas. Assim, velho, o projeto aparentemente ficou bonito, não sei se vai, de fato, sair do papel e ir pra prática, ir pro real, de forma bonita também, como ficou colocado no projeto. Bem interessante, gostei. 22 milhões de reais, o esporte ainda não tem toda essa grana, né? Vai ter que buscar parceiros pra poder tornar essa obra viável. Vamos ver se vai sair do papel, né? Na prática é aguardar o tempo. Não dá pra confiar muito em dirigente, em presidente de clube nenhum. Ainda mais tratando-se de obras. E aqui no Brasil, é loucura você cravar que, sim, vai acontecer. Não é garantia nenhuma. E assim, essa obra que vai ser realizada, né, vai ser entregue no final de 2026. Eu acho que Yuri Romão, independente do que aconteça daqui pra lá, Yuri Romão já se torna um presidente inviável. A gestão de Yuri Romão acabou e de Rafael Campos também. Eu espero que sim. Terminou 2026 com CT entregue, sem CT entregue, mesmo o esporte subindo pra Série A com título ou sem título, eu acho que a gestão de Yuri Romão acabou. Porque o que ele fez esse ano foi tão grave na questão desportiva, que é o grande foco do esporte, é o futebol, não é CT, não é a academia. Isso é importante, óbvio, é patrimônio do clube, sem dúvidas que é importante. Mas como é que está o futebol? Tá uma desgraça, é lanterna afundada na zona. Tudo isso acaba indo pro espaço, não tem muito pra onde correr. Mas o projeto em si é bonito. Eu não tô interrompendo muita gente nesse vídeo, porque não tem por que eu ficar interrompendo. É esperar e aí ver e assistir a apresentação deles mesmo. Inclusive eu vou cortar vários trechos desse vídeo da TV Esporte pra colocar só o suco, né? Pra não deixar algo tão longo. Rafael, boa tarde, presidente, boa tarde. Uma curiosidade minha, essa questão da recuperação judicial, do investimento, essa parte financeira, como é que vocês estão planejando? Você pode dar mais detalhes para conseguir essa primeira fase e, consequentemente, complementar o projeto? Obrigado. Se eu entendi bem a pergunta, Alessandro, boa tarde. Bom, em relação à recuperação judicial, ela não tem nenhuma correlação, tá? Em relação ao investimento em si, a gente está correndo atrás, né? Eu estava precisando do projeto finalizado até para mostrar, né, a possíveis investidores, ou até mesmo um banco, né, que possa financiar essa obra. O esporte hoje já tem capacidade, né, de endividamento, de poder ir a mercado e buscar recursos e investir, né? Não é um número assustador, né, como vocês estão vendo. Então é isso, assim, a recuperação judicial é uma coisa à parte, e com relação ao financiamento da obra, possivelmente ou um investidor privado ou banco, tá? Mas a gente já tem, eu estava esperando só acabar o projeto para, de fato, a gente começar a sacramentar isso. E Rafael, se quiser complementar, o esporte vive um momento esportivo que pode impactar nas finanças para o próximo ano, né, caso tenha rebaixamento. Eu queria que vocês falassem se, de alguma forma, esse possível rebaixamento impactaria no andamento das obras, já porque está concluindo para novembro do ano que vem, essa primeira fase, e também se, porventura, esse projeto não seja concluído até o final do mandato de vocês, se teria algum tipo de garantia, né, para que, seja lá quem for eleito no outro mandato, não deixasse passar o projeto. Obrigado. Em relação ao impacto, né? Um descenso, ele tem um impacto em qualquer equipe do Brasil, né? Seja da A para B, da B para C. Óbvio que isso no caixa do clube teria impacto. A gente sempre trabalha, né, nos projetos que a gente tem tirado do papel, né? Busca tirar do papel, trabalhar de forma isolada, ou seja, sempre ter um financiamento, eu vou chamar de financiamento bancário, mas ter uma forma de financiar o projeto, independentemente da série que estejamos, tá? Se a gente for fazer um investimento, nós vamos fazer um investimento no CT novo, isso em nada tem a ver com a série que estejamos, tá? Isso é premissa básica. A segunda pergunta foi... Se porventura não acabar até o final da gestão, qual garantia Mas bem, nós vamos fazer de tudo para entregar, pronto, tá? Eu acho que condições a gente tem, né? Célia, o pessoal da Modo Light, enfim, todo mundo tem condições de terminar. E só para ter ideia, o do Santos foi feito em 56 dias, se não me engano, né? 56 dias, 1.100 metros. Mas aí o bolso é maior, né? O fluxo depende muito da verba. E a menos da metade, né, também. Também tem esse detalhe. Mas a gente entende que qualquer dirigente que venha após
Porra, menos de 2 meses entregaram CT, velho. Bizarro, né? Velocidade absurda, velho. Nossa, Mas é como o Yuri Romão falou, né? Mais dinheiro, mais velocidade, mais dinheiro, mais grana. nosso término de gestão não vai querer deixar mesmo que a gente não consiga, vamos supor que a gente não consiga, mas bater aqui na madeira, não é possível que um novo dirigente vai deixar de concluir uma obra que, se não tiver concluída, vai estar muito próximo de ser concluída. Então, Presidente Rafael Célia, boa tarde. A gente sabe que politicamente hoje o clube está em ebulição, né? E querendo ou não, a torcida compra muitos discursos e muitas questões de redes sociais. E desde o anúncio do projeto, a gente vê pessoas da oposição e alguns torcedores mais revoltados também, falando cortina de fumaça, falando que é para mascarar o momento que o clube vive hoje em campo, né? Queria que você falasse sobre o momento, se essa obra é independente do desempenho esportivo, até porque, querendo ou não, é um ativo do clube, né? É para o futuro, independente do que acontece em campo ou da divisão que estiver. Pedro, boa tarde. Primeiro, eu não concordo com essa terminologia que é uma cortina de fumaça, né? Porque isso já foi anunciado desde o ano passado. Mas aí também ele não ia concordar, né? Não, sim, gente, estamos aqui fazendo uma cortina de fumaça. Ele não vai falar isso, né? Sendo ou não, tipo, ele não vai falar isso nunca em uma coletiva. Ele vai falar, sim, gente, é uma cortina de fumaça. Não vai, tá ligado? Então, a gente está num momento muito diferente do que nós estamos hoje. Isso já tinha sido anunciado. Exatamente, bem lembrado. Foi uma promessa de campanha. O que essa gestão está fazendo, de fato, é entregando aquilo que prometeu. Tá? O desempenho dentro das 4 linhas, em que pese estarmos todos nós rubro-negros, assim, extremamente chateados com o momento. Eu tô, né? Rafael tá, Célio tá, quem for rubro-negro aí também deve estar. Mas a gente não pode parar porque o time não tá desempenhando dentro de campo. Vou deixar o projeto do CT parado, o projeto da reforma da ilha parado, o projeto da SAF parado. Não, pelo contrário. Agora que eu tô acelerando. Só falar, né, presidente? Projeto da SAF parado. Ele falou que agora tá acelerando. A gente espera que venha uma SAF o mais rápido possível, tá, Yuri? Pra realmente eu acho que até vocês mesmos sabem que você tá cansado já de ouvir tantas críticas, tantos questionamentos, tantas coletivas. A pessoa envelhece muito como presidente, não só de clube, mas se o presidente da república envelhece muito, o presidente de clube também envelhece demais. É muito desgastante. E eu espero que você esteja pensando e executando e agindo o máximo possível para chegar a uma SAF com a maior velocidade possível. E que aí sim, se você trouxer uma SAF com um grande investidor para cá, que mude o esporte de patamar, porque você não vai mudar o patamar do esporte não, Yuri. Com a sua gestão você não vai não. Mas se você conseguir trazer um grande investidor, um grande grupo de investidores que mudem um sarrafo o patamar do esporte, a sua imagem que está manchada como presidente do clube pelas péssimas gestões no futebol, essa imagem já não vai ficar tão manchada assim. Belitani, quando saiu do Bahia, vamos botar ali meses antes de ser anunciado a SAF, o Grupo City e tal, Belitani era odiado pela torcida do Bahia. Mas ele que, na gestão dele pelo menos, que chegou o Grupo City. E aí a torcida do Bahia, porra, até hoje agradece a Belitani. Então, Yuri Romão, eu acho que ele só consegue reestruturar a imagem dele no esporte, positivamente falando, se ele conseguir trazer um grande investidor. Caso contrário, meu patrão, esquece. Vai ser eternizado como um dos piores presidentes da história do clube. Um dos piores, talvez até o pior. Complementando aqui, o Sport tem 120 anos, né? Eu diria que nos momentos mais críticos da nossa história, a gente passou aí 13 anos sem vencer nenhum título de relevância, pelo menos, ou um jejum enorme, todo mundo conhece, e foi o momento onde o esporte mais cresceu seu patrimônio. Muitos dirigentes responsáveis pelo futuro do esporte naquele momento não paralisaram e continuaram investindo no patrimônio do clube, transformando a Ilha do Retiro no que ela é hoje, e provavelmente alguém naquela época dizia que isso era cortina de fumaça. Então, talvez, quem alega isso, quer que a gente paralise, para que a gente realmente, de fato, não entregue nada, e no final ele venha cobrar que a gente não entregou aquilo que a gente prometeu. Então, a gente não se abala em relação a isso, e a gente vai continuar metendo o pé no acelerador para entregar o que tem que entregar. Boa tarde, Yuri. Vou falar em jejum de título, né? Pois bem, 13 anos. O Sport tá mais ou menos isso, sem saber que vai ganhar nada. Nada, nem a Copa do Nordeste, pô. O último time pernambucano a ganhar a Copa do Nordeste foi o Santa Cruz em 2017. Aliás, 16, né? Veja só, que vergonha, hein, velho. O Sport ganhou em 2014, já faz 11 anos que a gente não sabe que vai ganhar nada. E olha que a Copa do Nordeste nem é um título expressivo, mas até uma Copa do Brasil. Há quanto tempo que a gente não faz uma grande campanha em Copa do Brasil? A gente não consegue, velho. A gente não consegue nem subir com tranquilidade pra Série A. A gente passou 3 anos na Série B e vai pro 4º ano que vem, na gestão de Yuri Romão e na gestão do Rafael Campos também. Rafael, aqui atrás. Chegamos ao número de 22 milhões para a construção, mas vocês têm ideia do quanto isso vai custar mensalmente, né? A questão da manutenção, a questão dos gastos com a instalação dos atletas, se vai aumentar, já que a gente vai ter uma expansão territorial, o custo de manutenção, o custo fixo mensal, vocês já orçaram isso ou ainda não? Não, isso não tem. A gente não tem nem como orçar isso agora. Você pode ter uma estimativa em relação ao que a gente já gasta hoje no CT atual. Uma estimativa. Agora, daí dizer que a gente já tem um planejamento orçamentário para o pós-obra, né, na parte operacional, a gente não tem ainda não. Mas temos estimativas. Não vai aumentar significativamente, por exemplo, a questão do refeitório. Não vai aumentar tanto assim, vai ter um incremento. Então, se a gente gasta 100 mil com o refeitório hoje, deve ir para 120, 125. Então, essa estimativa a gente tem, mas dizer a você, eu estaria enganando, que a gente já tem isso, tá? E a gente racionaliza outras coisas, né, presidente? Por exemplo, custos com logística.
Rapaz, essa questão aí do refeitório, eu não sei se o Yuri Romão colocou o número ao Léo ou se de fato é isso aí mesmo. Só no refeitório, 100 mil reais, hipoteticamente, né? Porra, mensal, né? É um custo, viu, irmão? Eu não sabia que era tão caro assim, não. Na mesma inteira, era menos da metade disso. Vamos lá. Vou terminar aqui já, tá, gente? Só vou pegar um corte ou outro. Utiliza bastante, né? Hoje a gente tem um custo com logística importante. Seja com. Agora a gente pegou essa primeira lavanderia, mas a gente lavava roupa aqui, lavava aqui na Ilha do Retiro e mandava pro CT, então você tinha toda hora transitando. O futebol feminino fica aqui, mas aí precisaria estar lá. Então a gente começa a racionalizar também outras situações. E óbvio, né? Incrementa o custo de operação, mas vislumbrando, obviamente, o retorno exponencial que você pode ter. Então, em vez de estar recebendo 80 jovens da base, a gente pode, de repente, passar a receber 130. Né? Então, a capacidade da gente de revelar novos atletas e isso trazer uma receita extraordinária, exponencial para o clube também aumenta significativamente. Senão a gente não teria CT no Brasil e ninguém aumentaria seus CTs em função disso. Deixa eu só fazer aqui eu li essa semana, não me lembro agora qual foi o veículo. Aí é verdade. Aí ele trouxe um ponto interessante. Você vai ampliar o CT pra você colocar mais jogadores ali na base do seu clube e tal, mais bem alojado e tal, e captar mais atletas, ter mais espaço, mais gente trabalhando. E aí o esporte futuramente ganha mais dinheiro com isso. Aí é um ponto interessante. O porquê a ampliação do CT é importante. Os clubes da janela, né? A janela do meio do ano, teve clube que eu não vou não citar nomes, mas teve clube que vendeu mais atletas, arrecadou mais vendendo atletas do que adquirindo novos direitos econômicos, tá? Acho que é um sonho para nós do esporte um dia acontecer isso, ou seja, a gente não precisar utilizar verba do caixa, muito pelo contrário, a gente usar a moeda, né, que está aqui no campo treinando. Fortaleza, né, Yuri? Meu Deus do céu, velho. Gente, Fortaleza vendeu alguns de seus valores, Jean Guilherme da base, aí Gustavo Mancha aí da base do Palmeiras, mas que o Fortaleza contratou, aí passou a ser da base do Fortaleza, né, enfim, mas isso é um outro debate. Aí vendeu mais uns 2 ou foi uma coisa assim, vendeu o Kevin Andrade e tal, aí pegou esses valores dos garotos da base e compraram jogadores agora nessa janela, mais contratações horrorosas, né, Barreiro, Herrera, foi uma piada, Pablo Roberto, uma comédia, então assim, fato, o que o Romão falou é um fato, mas assim, se espelhar no Fortaleza de novo, da grande gestão Marcelo Paz. O sonho de Yuri Romão é ser o Marcelo Paz 2.0. Mas lembre-se, viu? Marcelo Paz tá caindo agora pra Série B. Por causa da gestão ridícula dele. Os dois aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Gestão ridícula de Marcelo Paz, gestão ridícula de Yuri Romão. Meu Deus do céu. Sem mexer no nosso caixa. Então é isso. E meio que Pedro Lima já foi isso, né? 60 milhões de reais. Meio que Pedro Lima acaba sendo isso um pouco também. Parte da venda de Pedro Lima é pra construção de não sei o que, é pra contratação, é pra pagamento de dívida, é pra pagar salário, é meio que isso também. Zé Lucas, eu acho que os caras estão pensando na venda de Zé Lucas sim, projetando 80, 90 milhões de reais em Zé Lucas para o início de 2026, ou metade de 2026, para que com a venda de Zé Lucas a gente consiga pagar dívida, contratar jogador, poder manter uma folha salarial relativamente alta para uma Série B. Sustentabilidade futura do clube, ela passa por esse CT, né, pela fábrica de talentos. Presidente, boa tarde. Bom, tá aí, gente. O vídeo tá muito longo já. Abraço pra todos vocês. Deixa o like no vídeo. O vídeo completo lá na TV Sport, tá? Tamo junto. Valeu, gente.